Bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio Itatiaia, que acordou cedinho para já ficar bem informado, bem informada de tudo que acontece no mundo dos esportes. Eu sou o Nath Fiuza, serei a sua companhia. Vamos falar do empate do Galo ontem lá em Porto Alegre com o Internacional, um jogo recheado de polêmicas de arbitragem mais uma vez a cada rodada e a história não muda. Não é isso, Cláudio Rezende? Em jogo com arbitragem bastante polêmica, Galo segura empate e dá passo importante na luta contra o rebaixamento. Internacional e Atlético não saíram do 0-0. Pontinho importante para o Galo diante das circunstâncias da partida. Não é isso, comentarista Edu Panzi, conosco aqui no Tiro de Meta. Bom dia. É isso aí, Nath. Pontinho que o Galo pode comemorar e muito pelas circunstâncias do jogo, né? Aliás, Natália Fiuza, mais uma partida no Campeonato Brasileiro em que a arbitragem é protagonista, né? Não teve Rony, Hulk, Alan Patrick, nada disso. Foi o senhor Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro, o árbitro de campo, e o senhor Carlos Eduardo Braga, do Rio de Janeiro também, o árbitro de vídeo, que protagonizaram mais uma lambança da arbitragem no futebol brasileiro. O 0-0 do placar, pontinho bom pro Atlético, o Inter lamenta muito, um jogo de ataque do Inter contra a defesa do Atlético, que começou com 14 minutos, com a expulsão do Vitor Hugo, zagueiro do Galo, num lance semelhante àquele do Gustavo Gomes, lembra? Contra o Wanderson, em Palmeiras e Cruzeiro, mas com uma intensidade muito menor, um lance de lado e não de frente, como foi o do Gustavo Gomes. No campo o árbitro não deu, mas o VAR chamou e acabou acontecendo a expulsão. Depois um pênalti marcado no Rony, em que o árbitro de campo marcou, o VAR chamou e o pênalti foi anulado. Acho que um lance de interpretação. Não era pro VAR interferir. Enfim, aconteceu. Para mim, não foi pênalti. E depois, um vermelho pro Alan Patrick, jogador do Internacional, que não fazia o menor sentido numa falta que, se bobear, nem para amarelo era. E o VAR chamou e salvou o árbitro de campo novamente. O jogo ficou nisso. O Inter atacando, o Galo com um a menos defendendo. Sampaoli mudou a equipe, colocou o Atlético com um time mais físico no segundo tempo, com Natanael, com Juan, com Bernard, com Caio Paulista, e o Galo conseguiu levar o 0-0. Ponto importantíssimo, vitória de muita luta, concentração e organização, Nath. Antes da gente falar mais um pouquinho do Galo, vamos à classificação. O Palmeiras, então, lidera, tem 65 pontos. O Flamengo, que também venceu na rodada, né, no sábado, o Sport por 3-0, tem 64 pontos. O Cruzeiro, que também somou 3 pontos nesta rodada, bateu o Vitória, tem 60. E o Mirassol, que empatou 0-0 com o Botafogo no sabadão, é o quarto, tem 56 pontos. Bahia, Botafogo, Fluminense, São Paulo, Vasco e Corinthians fecham aí a primeira página da tabela. O Grêmio é o 11º, Ceará 12º, o Galo agora é o 13º, tem 37 pontos. Bragantino é o 14º, Internacional 15º e o Santos é o 16º. Na zona de rebaixamento, Vitória, Fortaleza, Juventude e aí o Sport, né? Lanterninha segue com apenas 17 pontos conquistados. Conosco agora no Tiro de Meta, repórter Cláudio Rezende, que já começa a projetar aí a semana do Galo, né? Depois agora tem compromisso importante contra o Bahia, que está brigando aí para entrar no G4, né? O Bahia vem de uma campanha muito legal nesse Brasileirão e a galera do Atlético brava com a arbitragem, né, gente? O maior problema, tem gente que acha que era para expulsar, tem gente que acha que não era para expulsar, mas o maior problema continua sendo a falta de critério. 3 lances muito semelhantes, o do Gustavo Gomes, o do Everton Araújo do Flamengo no sábado, que foi expulso, agora o do Vitor Hugo também, do Atlético, que foi expulso. A falta de critério continua atrapalhando o futebol brasileiro, essa arbitragem que não se conserta. E a galera do Galo ficou brava também mais uma vez. Não é isso, Cláudio, que já fala também dos reforços que o Sampaoli vai ganhar para a próxima partida, mas também dos desfalques. Inclusive ele, né, Cláudio? Boa semana, bom dia. Bom dia, você também, a todos. Ótima semana aqui no Tiro de Meta da Itatiaia. O Galão da Massa segurou o empate. Time guerreiro, após perder um jogador ainda no primeiro tempo com a expulsão bem polêmica do zagueiro Vitor Hugo. Vitor Bage fez um pronunciamento após a partida. O diretor do Galo pediu profissionalização da arbitragem no futebol brasileiro, porque a cada rodada
mais polêmica e critérios diferentes para lances parecidos. Jogadores do Galo já retornaram no voo da madrugada e agora o pensamento é no Bahia, adversário de quarta-feira na Arena MRV. Para esse compromisso tem as voltas de Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, que estavam suspensos na última rodada. Por outro lado, o Sampaoli não poderá ficar à beira do gramado, foi expulso diante do Internacional. E o Vitor Hugo, também pelo mesmo motivo, será a ausência para o próximo desafio do Atlético no Campeonato Brasileiro. Agora é o lado da massa na Arena MRV, quarta-feira, 8 da noite. Ressaltar que hoje nós somos um galo de briga. Hoje a gente jogou 90 minutos com um a menos, com um adversário que se mobilizou, que franqueou a entrada de torcedor, que precisava ganhar o jogo na casa dele, e a gente brigou, e a gente teve raça, garra, vontade e esforço para conquistar esse ponto. Então não posso deixar de exaltar o meu time, ressaltar que nós estamos crescendo no momento certo da temporada, evoluindo no momento certo da temporada, e aproveito para chamar o torcedor a continuar a fazer o que está fazendo, que é empurrando o time na quarta-feira. Nós temos mais uma batalha para a gente fechar bem essa reta final de Campeonato Brasileiro e focar na nossa final do dia 22. Sobre a arbitragem, que é a sua pergunta, a gente presenciou um vexame da arbitragem hoje aqui. O árbitro tem que recorrer 3 vezes ao VAR para trocar a decisão de campo, para fugir do critério que estava acontecendo em outros jogos do Campeonato Brasileiro. E a gente não quer, obviamente, ser favorecido, mas a gente não quer ser prejudicado, e a gente não aceita ser prejudicado da forma que a gente foi hoje. Nós fomos hoje em pelo menos 2 lances ultrajados aqui no Beira-Rio, e uma expulsão que condiciona um resultado, condiciona um jogo. A gente já conversou com o árbitro. A gente quer o mesmo critério da CBF. A gente quer que a gente possa conversar com os jogadores e explicar a eles qual é o critério, porque a gente fica perdido. Uma hora o critério é para o lado esquerdo, outra hora é para o lado direito. Então a gente entendeu que a arbitragem hoje, ela foi extremamente prejudicial. A gente vai às vias formais na CBF, mas não podemos deixar de falar sobre a arbitragem. O Vitor foi na coletiva, a gente não vai ter jogador passando aqui, até porque a gente está com voo agora, mas o que aconteceu hoje a gente não quer que aconteça de novo. Uma reiteração do mesmo árbitro apitando os nossos jogos no mês passado, nesse mês. Teve a expulsão do Alonso, desse mesmo árbitro lá contra o Grêmio. Teve o jogo do Vitória, teve o jogo do Corinthians, teve o jogo do Sport. Então a gente também quer um pouco mais de justificativa, de critério, para a gente também ter um pouco mais de tranquilidade, não se preocupar com a arbitragem, tá? Então, esse é o nosso posicionamento oficial. A gente já fez até sobre nossas redes sociais, pelo que a assessoria me passou, mas a gente não pode deixar de falar de arbitragem nesse tom hoje, tá? Qual vai ser o seu próximo passo, Paulo? Porque o Atlético vai à CBF, recorrentemente isso acontece. Você falou da repetição da escala do árbitro Alex nesse mês de outubro. O Vitor também citou esse fato há pouco lá na sala de coletivas. O que é que dá para fazer, na sua opinião? Porque nós estamos vendo esse problema se repetir e o Atlético, aparentemente, a gente entende até, fica de mãos atadas, né? É essa a sensação? A gente vai ajudar a arbitragem. Eu quero ajudar. O Rodrigo Sintra, ele é bem intencionado. Ele quer fazer uma arbitragem diferente, né, do que estava fazendo, pelo menos, a gestão anterior. Então vai ter a nossa ajuda. A gente quer entender os critérios para passar aos jogadores os critérios da arbitragem. A gente não pode deixar de entender o que está acontecendo, para que a gente não tenha um campeonato maculado com a arbitragem, porque está subindo muito essa labareda em relação à arbitragem, e não é o foco. Acho que o foco tem que ser dentro de campo. Então o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai ajudar. Vamos formalizar, vamos na comissão de arbitragem, vamos na ouvidoria de arbitragem. O fato de escalar o árbitro 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu não vejo como problema, mas também não é bom para o próprio árbitro. Então a gente vai contribuir dentro da nossa gestão, com a nova gestão da CBF para isso. Palavras de Paulo Brax, sinal de alerta está mais do que ligado no Atlético com relação à arbitragem, Panzi. Não, e tá certo. O clube ele tem que se pronunciar, ele tem que chamar a confederação para uma conversa, tem que fazer sugestão e tem que ajudar.
Eu acho que o Atlético faz o tipo de reclamação do Atlético, para mim, é o correto nesse momento, tentando ajudar de alguma maneira. E deu para perceber que a cobrança é muito mais por critério, né? Do que se dizer se o árbitro errou, se acertou. É porque os atletas, Hugo, os treinadores, eles já não sabem mais o que é para vermelho, o que é para amarelo. Um jogo, a falta que você tem um jogador expulso, no jogo anterior ele tomou amarelo. Aí no jogo seguinte não tem amarelo nem vermelho, para lances parecidíssimos. O que eles estão cobrando é critério. Eu acho que o Galo nessa aí tá certo, tem que cobrar critério e tem que tentar ajudar. Como os outros clubes do futebol brasileiro também. Já cansei de falar aqui na Itatiaia, o problema não é o árbitro de Atlético e Inter. O problema não foi o árbitro de Atlético e Cruzeiro. O problema não foi o árbitro de Palmeiras e Flamengo e nem o de São Paulo e Palmeiras. O problema é a arbitragem, não é árbitro A, B ou C. É o sistema. E esse sistema precisa ser revisto. Precisa de maior investimento, de profissionalização. E é isso. Não tentar fulanizar os problemas da arbitragem. E outra, né? Jogadores precisam ajudar também, né? O jogador brasileiro, ele é teatral. Ele faz de tudo para atrapalhar a arbitragem, que já é ruim. Aí a coisa fica ainda mais complicada. Mas que bom que o Atlético e outros clubes estão tentando ajudar e brigando em prol da melhora da arbitragem no futebol brasileiro. Precisa ser uma união de todos os clubes. Não adianta olhar só para o próprio umbigo e reclamar quando é prejudicado. Fala massa, fechando mais um vídeo aqui do canal com a Nath Fiuza, falando mais um pouquinho da polêmica do jogo de ontem. Já deixa o like para dar aquela força pro canal e para quem tá chegando, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações para você não perder nada que sai aqui sobre o Galo, beleza? Eu vou ficando por aqui, deixo aquele forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu, massa!